Olá, seja bem-vindo ao Conexão TEA. Eu sou Sara Oliveira Sol e hoje eu quero conversar com você sobre uma decisão muito importante que eu tomei em relação ao meu filho, em relação ao uso de computador e o quanto isso alterou a dinâmica da minha família. Então, se você gosta de conteúdo ligado a autismo, vem comigo nesse canal que a gente vai bater um papo muito interessante sobre isso. Bem, meu filho, ele não usa celular, tá? É uma opção nossa, não ter dado, nossa, que eu digo é mim e do meu marido, de não ter dado celular para o meu filho. Meu filho, ele é autista não verbal, nível 3, né, de suporte, e tem 16 anos. Mas ele é apaixonado por computador. E aí, eu fui notando que meu filho sempre foi muito inteligente, então ele tinha uma inteligência voltada para tecnologia, para uso de materiais eletrônicos e tal. E a gente percebeu o interesse dele quando ele sozinho criou o próprio canal dele. Então a gente falou, opa, ele gosta disso aí, vamos nesse caminho. Só que eu comecei a perceber que meu filho, Davi, né, ele tava meio que ficando viciado. Ele tava ficando viciado. Então, por mais que eu tentasse reduzir o uso, que, por exemplo, a gente estipulou uma meta, como ele já é um adolescente, né? A gente botou uma meta ali de uso diário de 6 horas. Mas eu gostaria que essas 6 horas não fossem diretas. Então, eu cheguei a colocar a testar um modelo que era, ele usava 3 horas de manhã, usava 3 horas da tarde ou à noite. E o que eu percebi, gente? Eu percebi que ele ficava muito ansioso. Então, tipo assim, mesmo que o horário dele de uso fosse às 9 da manhã, ele acordava às 7 horas, porque ele acorda cedo, e ficava até às 9 com muita ansiedade. Então, mesmo a gente chamando ele para ajudar no quintal, para fazer as tarefinhas de molhar plantas, plantações, essas coisas, a gente percebia a ansiedade dele. E aí, por exemplo, vamos supor que o próximo horário fosse 3 horas da tarde. A gente percebia ele muito ansioso também ali após o almoço. Eu já testei todos os horários possíveis. Já coloquei logo após o almoço, eu tive problema, porque almoçava meio-dia, a gente aqui é bem pontual no almoço, almoçava meio-dia, ficava super ansioso para usar 1 hora da tarde. Até que eu tomei uma decisão que eu acho que fez toda a diferença. Eu tenho sentido na prática essa diferença, meu marido também. A gente, no caso, eu conversei com meu marido e falei, eu vou colocar ele para usar só no horário noturno, que seria das 4 às 9, mais ou menos. Bom, e aí o que aconteceu? Deu super certo. Porque ele agora faz as atividades escolares, ele fica a manhã dele tranquilo, ele vê uma coisa no YouTube, ele ajuda na plantação, ele molha a planta, claro que a gente bota ele para varrer um negocinho, ele vai, não vai lá essas coisas, porque é natural do autista ter essa dificuldadezinha motora, né? Principalmente por ele ser nível 3. Mas ele ajuda, ele varre lá o quintalzinho, ele faz as coisinhas dele. E aí o que acontece? Acabou toda aquela ansiedade, toda aquela pressão para poder usar. E graças a Deus meu filho é bem compreensivo, ele é um menino muito bom. Então ele super aceita, entende. Quando eu digo aquele horário, ele respeita aquele horário. E agora a gente percebeu na dinâmica da casa uma calmaria, uma tranquilidade. É importante frisar que um fato que pode ter colaborado também para essa calmaria é o fato de que, bom, aí eu não sei precisar se acontece em outras famílias, você vai pensar aí no teu caso. Mas na minha casa eu percebo que tanto meu marido quanto meu filho, eles são muito elétricos pela manhã. Então eles acordam com muita energia. Talvez isso seja o fator que estava colaborando muito para o Davi ficar tão ansioso para usar a internet, para usar o celular. Colocar para usar no final da tarde, eu tirei essa pressão. Então o que acontece? A casa se acalmou. A casa se acalmou, tanto para o meu marido quanto para o meu filho. E para mim também. Por quê? Porque quando o Davi ficava muito ansioso, ele vinha pra gente, ele vinha, como ele é não verbal, ele vinha pra querer que a gente falasse por ele, porque você deve saber que o autista muitas das vezes usa a nossa voz, o autista não verbal. Então fica ali perguntando, escrevendo pra gente ler, fica ali puxando a blusa, e isso para quem já, por exemplo, como no meu caso, já foi diagnosticado com ansiedade generalizada, já teve síndrome do pânico. E pro meu marido que também sofre de ansiedade, isso é terrível. Então, tomar essa decisão simples de colocar o meu filho para usar o computador só
na parte do final da tarde para a noite, gente, eu confesso, fez muita diferença. Meu Deus, como fez diferença. Por isso, eu decidi trazer essa dica para você. Então, se você tem a possibilidade, de repente, fazer ali na sua casa, ter atividades com teu filho ou filha autista, seja cuidando de um jardim, seja cuidando de uma horta, cuidando de um bichinho, a minha recomendação para você, de leiga, tá? Porque eu não sou psicóloga nem psiquiatra, mas a minha recomendação como mãe e de alguém que está percebendo essa melhoria na prática é: tira o eletrônico do seu filho na parte da manhã e da tarde, principalmente na parte da manhã. Se ele tiver TDAH e for essa criança que acorda muito animada, muito agitada, tira. Vai por mim, tira. Bota para mais no final da tarde. Na melhor das hipóteses, bota na parte da tarde. Mas eu ainda, se for um adolescente, claro, né? Eu aconselho que seja assim, mais no final da tarde para a noite. Que aí você vai sentir a diferença. Porque, veja bem, meu filho, quando eu botei ele para usar 9 horas, 8 horas, eu sentia que ele já acordava ansioso para usar a internet. Quando eu puxei para o final da tarde, o cérebro dele entendeu o quê? Que não adiantava ele ficar ansioso, porque ele ia ter que esperar da hora. Então ele meio que acalmou. Acordava, ficava deitadinho ali, levantava com calma para tomar o cafezinho dele, ia lá ajudar. Ele mesmo começou a ele mesmo ter iniciativa de ir lá abrir a mangueirinha para molhar as plantas, né? Porque você sabe que a gente que é mãe de autista, principalmente de nível 2, 3, cada coisinha que eles fazem legal, bem feito, ou que eles conseguem realizar, é um feito enorme pra gente, né? A gente tem mesmo que comemorar. Então eu comecei a vibrar com essas coisas. Eu comecei a ver meu filho ter interesse em fazer coisinhas que antes era o contrário. Ia molhar as plantas com muita pressa, cobrando para ver se não estava no horário. E isso trazia muita, muita atenção para dentro da minha casa. E agora, finalmente, a gente está vivendo aí uma experiência nova. E como deu super certo aqui na minha casa, eu quero dividir com você. Por isso eu gravei esse vídeo. Então, tenta, não custa tentar, né? Quem sabe aí você pode estar estressado, você estressado com seu marido estressado com você, ou um cuidador que seja, pode ser a avó, seja quem for, está estressado, porque está percebendo que a criança fica num nível de estresse. Às vezes pelo excesso de uso do eletrônico, às vezes pelo horário mais intenso para o uso, né? Eu lembro da primeira vez em que o computador do meu filho deu pane, e ele ficou num estresse tremendo. Ali eu vi que tinha alguma coisa errada. Ali eu falei, opa, preciso tratar, preciso resolver essa questão. E aí eu comecei gradativamente a reduzir o horário de uso. E pronto, gente, acertei. Pelo menos aqui em casa funcionou muito bem. E eu deixo essa recomendação aí pra você. Faz um teste, porque pode ser que você se surpreenda. Possa ser que o excesso de tensão dentro da sua casa esteja vindo indiretamente do eletrônico. Porque, como eu falei, a criança, ela às vezes nem tá usando eletrônico, mas ela tá ali naquela cobrança, tá naquela ansiedade, tal, não sei o que, não sei o que. E aí ela traz essa ansiedade pra mãe, aí pro pai, e daqui a pouco você e seu marido estão tendo um estresse e não sabem por quê. Às vezes a raiz tá ali, indiretamente ligada àquele eletrônico. Então, estar atento a isso, do meu ponto de vista, é muito importante. Bom, por hoje é só, espero ter colaborado de alguma forma, tá? Eu vou estar fazendo vídeo aqui semanalmente. E se você assistiu até aqui, eu desde já agradeço. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like, tá? Vale lembrar também que eu tenho um canal de músicas autorais, que eu sou compositora, e outros canais também. Eu vou ver se eu coloco tudo aí na descrição para você, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Mamãe, papai azul, cuidador azul. Que Deus nos abençoe. Tchau.